Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reine na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Capítulo 35 do volume 1, continuando a leitura, participação que Jesus dá a Luísa de sua doçura inefável, fazendo-a assistir a cenas muito consoladoras dos mistérios sacrossantos de nossa religião. Mas, enquanto eu via essas cenas tão dolorosas, ele também me mostrou outras vezes cenas tão consoladoras e belas que cativaram. E isso era ver bons e santos sacerdotes que celebravam os mistérios sagrados. Ó Deus, quão alto é o seu ministério! Quão bonito era ver o sacerdote que celebra a missa e Jesus se transformar nele. Parecia que não o padre, mas que era o próprio Jesus quem celebrava o sacrifício divino, pois às vezes ele fazia o padre desaparecer e somente ele celebrava a missa. E eu o ouvia. Oh, como foi emocionante ver Jesus recitar essas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que o mesmo sacerdote faz. Quem pode dizer o quão consolador eu estava ao ver essas missas junto com Jesus? Quantas graças eu recebi, quantas luzes, quantas coisas eu entendi. Mas como são coisas do passado e não me lembro delas com tanta clareza, então passo em silêncio. Mas enquanto eu digo isso, Jesus no meu interior se mudou e me chamou e não quer que eu faça isso. Bem, sim, Jesus, eu vou te satisfazer. Ó doce amor, direi algumas poucas coisas, mas me dê a sua graça para poder manifestá-las, porque de mim não ousaria colocar palavras em mistérios tão profundos e sublimes. Agora, enquanto eu via Jesus, ou sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fez entender que na missa existe todo o contexto de nossa religião sagrada. Assim, a missa nos conta tudo e nos fala sobre tudo. A missa nos lembra nossa redenção, fala conosco a parte das dores que Jesus sofreu por nós e ele ainda nos manifesta o imenso amor de Jesus, porque não estava contente em morrer na cruz, mas queria continuar o estado de vítima na Santa Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos destruídos, incinerados pela morte, subirão no dia do julgamento, juntamente com Cristo, para uma vida imortal e gloriosa. Jesus me fez entender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa religião sagrada é Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos para a glória. São mistérios profundos que entenderemos apenas além das estrelas, mas Jesus no sacramento faz isso quando quase com o toque da mão de várias maneiras. Primeiro, sua ressurreição. De acordo com o seu estado de aniquilação sobre essas espécies do pão e do vinho, mas também é certo que Jesus está vivo e verdadeiro. Então, tendo consumido essas espécies, sua presença real não existe mais. Em seguida, consagrou essas espécies novamente. Vem para comprar seu status de sacramento. Assim, Jesus no sacramento nos lembra a ressurreição de nossos corpos para a glória, como Jesus ao cessar seu estado sacramental. Ele reside no seio de Deus, seu Pai, então nós, cessando nossa vida, nossas almas vão morar no céu, no seio de Deus, e nossos corpos permanecem consumidos, para que possamos dizer que eles não existem mais. Mas com o prodígio da onipotência de Deus, nosso corpo assumirá nova vida e se unirá um dia novamente à alma, e para sempre desfrutar a felicidade eterna. Podemos dar algo mais consolador para um coração humano, que não apenas a alma, mas também o corpo, deve absorver o conteúdo eterno?
Parece-me que naquele grande dia acontecerá que quando o céu estiver estrelado e o sol surgir, o que acontecerá? O sol absorverá as estrelas com sua imensa luz e as fará desaparecer. Mas elas ainda existirão. O sol é a imagem de Deus e todas as almas abençoadas são as estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos, para que existamos nele e nademos no imenso mar dele. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizer tudo? Realmente eu demoraria muito se o Senhor me permitisse ter outra chance de dizer outra coisa. Então, preciosidade, né? Esse conteúdo em que ela fala sobre essa participação que dá, né, nessas cenas do mistério sacrossanto da Eucaristia. Então, mostrando que Jesus ele apareceu para ela, né, no lugar do padre, no momento em que o sacerdote santo estava celebrando a missa, e era o próprio Jesus quem celebrava o sacrifício da Eucaristia, e ela viu um momento mais lindo e percebeu vários mistérios, né, da Sagrada Eucaristia, e entre eles a mesma ressurreição que acontece de Jesus, que está sempre presente no sacrifício, sempre se transforma, né, sua presença real, né, que é como o corpo e o sangue, o pão e o vinho, é como se representasse o corpo e o sangue dele sendo consumidos, e a vida na alma é essa ressurreição. E que nós vamos também ressuscitar no último dia, e nossos corpos também são santos, vão ficar santificados também. E é um presente de Deus a gente poder, né, contemplar isso justamente hoje, que é Corpus Christi, em que nós queremos entender que a divina vontade é essa graça de podermos ser presença de Deus no mundo, né? O Filho da divina vontade, ele é o representante, né, da presença real de Jesus quando ele faz a vontade divina. Então Jesus ele fala que quem faz a vontade divina é o próprio centro de Deus na terra. É um ostensório vivo de Jesus, que leva Jesus às pessoas. Aí tem um outro trecho que está no volume 11, que Jesus fala, que é lindo, né? Nós estamos no centro, que nós somos, o centro de Jesus na terra é a alma que faz a sua vontade, né? E nós somos esse centro de Deus onde ele habita. Então ele fala, eu no céu sou a vida de cada um dos abençoados, mas tenho meu centro, meu trono. Então na terra estou em todo lugar, mas meu centro, o lugar onde ergo meu trono para reinar, meus carismas, minhas complacências, meus triunfos e meu coração muito palpitante, tudo é encontrado como no centro, na alma que minha santíssima vontade faz, na alma que faz a minha santíssima vontade. Então, os meus triunfos, as minhas alegrias, os meus carismas, o meu trono está na alma que faz a minha santíssima vontade. Tudo é encontrado como no centro, na alma que minha santíssima vontade faz. Tanto é essa alma identificada comigo que se torna inseparável de mim, e toda a minha sabedoria e poder não sabe como encontrar maneiras de se separar dela, no mínimo. Então ele acrescentou, o amor tem suas ansiedades, desejos, ardores, sua inquietação. Minha vontade é descanso perpétuo. E você sabe por quê? Porque o amor contém o começo, os meios e o fim do trabalho. Portanto, para chegar ao fim, despertam-se ansiedades e inquietações. E nessas mesmas coisas humanas são misturadas e imperfeitas. E se elas não unirem minha vontade e amor passo a passo, pobre amor, pois permanece desonrado, mesmo nas maiores e mais sagradas obras. Em vez disso, minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude do trabalho para minha vontade. E enquanto minha vontade trabalha, ela descansa. Então, não operando a alma, mas minha vontade nela, não há angústia ou inquietação. Estou livre de qualquer imperfeição. Então, é muito importante isso, né? Que a diferença de fazer a divina vontade e somente amar a Deus, né? Tem uma diferença muito grande. A pessoa que tem essa ansiedade pela Eucaristia, né, que tem esse desejo, essa inquietação, ela pode ter totalmente coisas humanas misturadas a isso. Então, a pessoa que somente ama a Eucaristia não está fazendo essa presença eucarística verdadeira da divina vontade, da presença eucarística na alma. Então, ele fala que
a pessoa vive numa paz constante, mesmo que ela esteja sem Eucaristia. Vive numa paz constante. Essa é a alma que vive na divina vontade. Não tem inquietação. É muito importante as pessoas guardarem isso no coração. É muito sério isso, né? Que Deus possa nos iluminar, nos fazer entender, né? Essa verdade, essa luz que Deus mostra pra gente da sua divina vontade. Que a gente... eu tô ansiosa por Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero ir na Eucaristia. É só lá que eu vou ver, não é assim. Né? Jesus está dizendo que é a alma que faz a minha vontade. Eu sou o centro nessa alma. Somente as hostes vivas, filhos da divina vontade, Jesus encontra a compensação pela solidão que ele vive, pelo jejum que ele sofre e pelo que sofre nos tabernáculos. Então, é muito importante isso. A gente lembrar, minha filha, você também pode formar hóstias e consagrá-las. Ele fala, você vê a roupa que me cobre no sacramento? São os acidentes do pão com o qual o anfitrião é formado, né? O anfitrião, a hóstia sagrada. A vida que existe nesse hospedeiro é o meu corpo, meu sangue e minha divindade. A atitude que contém esta vida é a minha vontade suprema, e essa vontade realiza o amor, a reparação, a imolação e todo o resto que faço no sacramento, para o qual um ponto nunca se move da minha vontade. Não há nada que saia de mim e que minha vontade não avance. E aqui está como você também pode formar a hospedagem. A hospedagem é material e completamente humano. Você também tem um corpo material e uma vontade humana. Este seu corpo e sua vontade, se você os mantiver puros, retos, longe de qualquer sombra de pecado, são os acidentes, os véus para poder me consagrar e viver escondido em você. Mas não basta, seria como anfitrião sem a consagração, da qual minha vida é necessária. Minha vida é composta de santidade, amor, sabedoria, poder, mas a força motriz de tudo é a minha vontade. Assim, depois de ter preparado o anfitrião, né, que é a hóstia sagrada, você tem que matar sua vontade no hospedeiro, que é estar na alma. Você tem que cozinhar muito bem para torná-la muito mais tempo, e você tem que ser enterrada e deixar renascer em todo o seu ser a minha vontade. E este que contém toda a minha vida formará a verdadeira e perfeita consagração, para que o pensamento humano não tenha mais vida, mas o pensamento da minha vontade. E essa consagração criará a minha sabedoria em sua mente, mas não mais vida humana, fraqueza, inconstância, porque a minha vontade formará a consagração da vida divina, da fortaleza de firmeza de tudo que sou. Portanto, sempre que você fizer sua vontade fluir para a minha vontade, seus desejos e tudo que você é e pode fazer, renovarei a consagração, e como um anfitrião vivo, não morto. Quais são os exércitos sem mim? Continuarei minha vida em você. Mas isso não é tudo. Nas hóstias do tabernáculo, tudo lá está quieto, mudo, há consideravelmente, num piscar de olhos, uma onda de amor que pode responder a tanto meu amor. Se não fosse por eu esperar que os corações se entregassem a elas, ficaria muito infeliz e seria enganado por eles em meu amor, e sem propósito minha vida sacramental ficaria. E se eles tolerassem isso nos tabernáculos, eu não toleraria isso nas hóstias vivas, né? Porque se demorassem muito para fazer a vontade divina, ele não ia tolerar. Então, a vida é necessária para a nutrição e eu no sacramento quero ser alimentado e quero ser alimentado com minha própria comida, ou seja, a alma fazendo a minha vontade. Meu amor, minhas orações, reparações, sacrifícios e os entregará a mim como suas coisas e eu me alimentarei. A alma se unirá a mim, estenderá seus ouvidos para ouvir o que eu estou fazendo, para fazer isso comigo e como eles replicar meus próprios atos. Vou dar-lhe comida e eu vou ser feliz, e só nestes hospedeiros vivos encontrar a compensação de solidão, jejum que eu sofro nos tabernáculos. Então é muito importante isso, é muito importante, né? A pessoa entender que Jesus ele prefere você do que você ir lá e ficar adorando ele no Santíssimo Sacramento sem estar fazendo a sua vontade humana e fazer a vontade, né? Ele prefere que você esteja fazendo a vontade divina. Por exemplo, seu esposo está bravo com você porque você está indo na missa. O meu esposo fica bravo comigo se eu for na missa todos os dias. E eu estou contra a vontade divina. Mesmo sendo Jesus que está no Santíssimo Sacramento. É preferível, Jesus ele vai se alimentar mais de mim fazendo a vontade divina do que eu lá na presença dele,
na missa, se não for da vontade dele que eu esteja lá. Entendeu, gente? Então é muito sério a gente poder entender esse entendimento. Então hoje é uma aula rápida, eu não vou entrar em detalhes desse conteúdo, né? Mas como é Corpus Christi, eu tô falando sobre o volume 1. E o volume 1 fala um pouco da Eucaristia, então eu levei para esses textos da Eucaristia, né? Meio resumidamente. É muito importante, preciso orientar, porque eu estou orientando pessoas que estão aqui por um chamado da divina vontade. E se essas pessoas estiverem vivendo como os outros, aí Jesus vai chorar, Jesus vai sofrer, porque não é isso que ele deseja. Ele quer que as pessoas aqui, né, no nosso canal, no nosso grupo de estudo, aprofundem no entendimento da divina vontade e assumam essa verdade, né? E muitas pessoas acabam ainda chegando em mim, ainda mais hoje, né? Falando, não, eu vou fazer de tudo, mesmo que eu tenha que passar por cima do céu, da lua, das estrelas, para mim começar a comungar todos os dias, né? E às vezes não é vontade de Deus. Deus, ele demonstra a sua vontade quando é paz. Paz. Quando tem paz. Quando não tem paz, ele não está presente. Ele não está presente, a divina vontade não está presente aonde tem alguém que está complicando, está sofrendo, uma pessoa, né, principalmente o marido, no caso da esposa. O marido é a autoridade do lar. Então, quando tem alguém que está se opondo a isso, claramente é o próprio divina vontade mostrando que está se opondo. Daí você tem que obedecer primeiro a divina vontade, né? Então, na minha casa, eu tenho que trabalhar muito isso, porque meu marido não gosta que eu vá todos os dias para a igreja. Se eu fosse com ele comigo, né, e na paz perfeita, e ele me convidasse para ir, é a divina vontade que está me convidando aí, e seria feio se eu não fosse. Mas como ele não deixa eu ir todos os dias, eu nunca briguei por causa disso. Desde quando eu comecei a entender que era importante a obediência lá com Santa Faustina, eu comecei já a viver a divina vontade, e agora com o conteúdo do Livro do Céu, Jesus veio e apaziguou toda a minha vida, né? Me deixou muito em paz, dizendo que não adianta nada uma pessoa estar lá comungando Jesus e não estar vivendo a divina vontade. É muito melhor para ele, sacia muito mais ele, alimenta muito mais ele, você estar vivendo a divina vontade. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Céu, volume 1, continuando, capítulo 36, 37. A gente vai continuar porque na tradução deu para se perder o capítulo, né, certinho. Então, ou é 36 ou 37, mas vamos continuar. Preparativos finais para o casamento místico. Agora, nessas saídas que o Senhor me fez fazer, às vezes ele renovava para mim a promessa do casamento já dito. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor incutiu em mim para realizar este casamento místico? Muitas vezes eu o solicitei dizendo, esposo mais doce, apresse-se, não fique mais na minha união íntima comigo. Não, apresse-se, não demore mais para a nossa união íntima, né? A minha união íntima contigo. Vamos nos apegar a laços mais fortes de amor para que ninguém possa nos separar, nem por um momento simples. E Jesus agora me corrigiu por uma coisa ou outra. Lembro-me de um dia que ele me disse, tudo que é terreno, tudo você precisa tirar. Não apenas do seu coração, mas também do seu corpo. Você não pode entender como o menor impedimento é prejudicial do amor terreno, é para o meu amor. Eu imediatamente disse a ele, se eu tiver alguma coisa para levar, diga-me, estou pronta para fazê-lo. Mas enquanto dizia isso, senti que tinha um anel de ouro no dedo, representando a imagem do crucifixo. Eu imediatamente disse a ele, Santo Esposo, você quer que eu o tire? E ele me disse, o amor receberá seu coração. Então isso não é necessário. E eu o tirei prontamente. Finalmente chegou o tão esperado dia, depois de um pouco de sofrimento. Lembro-me de que havia poucas faltas.
no ano em que eu estava continuamente na cama, e era o dia da purificação de Maria Santíssima. Na noite anterior a esse dia, meu amante Jesus se mostrou todo alegre. Aproximou-se de mim e tomou meu coração em suas mãos, e olhou para ele, e olhou novamente, e espanou-o, e depois devolveu-o novamente para mim. Então ele vestiu-me com uma túnica de imensa beleza. Parecia-me que o fundo era uma pedra de ouro manchada de várias cores. Então ele pegou 2 gemas, como se fossem brincos, e os colocou nas minhas orelhas. Então ele adornou meu pescoço e braços e envolveu minha testa com uma coroa de imenso valor. Tudo enriquecido com pedras preciosas e gemas, tudo brilhando com luz. E parecia-me que aquelas luzes eram tantas vozes que ecoavam entre elas e em notas claras falavam da beleza, poder, força e todas as outras virtudes do meu noivo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e em que mar de consolação estava a minha alma? É impossível poder dizer. Mas, enquanto Jesus passava os braços em volta da minha testa, ele me disse: noiva muito doce, eu coloco esta coroa em você para que não tenha nada que valha mais a pena do que ser minha noiva. Mas depois que o casamento terminar, eu levarei a coroa ao céu para reservá-la para ti, após sua morte. Finalmente, ela pegou um véu e com isso tudo que me cobriu, da cabeça aos pés, e depois me deixou. Parecia-me que naquele véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me verem cobertos com esse véu, continuavam tão assustados e com tanto medo de mim que escapavam dos rituais posteriores. Os próprios anjos estavam com tanta veneração que eu mesmo fiquei confusa e cheia de vermelhidão. Então, os preparativos finais para o casamento místico. Então, nessas saídas que o Senhor fez fazer, né, com ela saía com ele, ia passear no céu, na terra, na igreja, né, em todos os momentos que ela já falou para nós, que ela passeou com Jesus, ele renovava a promessa do casamento, que ele falou que ia, né, acontecer com ela, o casamento místico, né. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor incutiu em mim, né, ficou, né, envolvendo ela com aqueles desejos, né, ficou sempre lembrando ela do casamento e ela já estava ansiosa para isso, né, já estava toda feliz, né, e não via a hora de chegar esse momento. Daí muitas vezes eu solicitei, dizendo: esposo, mais doce, apresse-se. Ela estava já apressando ele, né, não fique mais demorando a nossa união íntima. Vamos nos apegar a laços mais fortes de amor, para que ninguém possa mais nos separar, nem por momentos simples. Então ela viu assim: eu vou casar com ele, então nunca mais ele vai sair de perto de mim, ele vai ser meu noivo, meu esposo para sempre, e ela só pensava nisso, né, em ficar com ele. E aí até mesmo assim, o que Jesus mostrou para mim eu estava ouvindo a minha própria aula, que eu sempre ouço os meus próprios vídeos, né, não tem problema nenhum, que é o conteúdo do Livro do Céu. E enquanto eu estou ouvindo os meus vídeos, várias vezes eu ouço, aí vem luzes, muitas luzes, né? E aí, os momentos de privação que ela fala tanto, né? Eu estava comentando ontem, numa dos vídeos, dos áudios que eu fiz, sobre ela se imaginar no lugar dela. E Jesus falou assim: eu sequestrei ela. Eu falei: como assim? Lembra, né, do sequestro daquela mulher que ela ficou anos e anos sequestrada num porão? Então, eu fiz a mesma coisa com a Luísa. Eu falei: uau! Por isso que ela ficava tão triste, tão chateada. Imagina ela ficar 3 dias sozinha num porão, sozinha sem ver ninguém. É isso que acontecia. Era isso mais ou menos que acontecia. Ela já tinha desapegado de todas as criaturas. Era só eu, a única fonte de vida dela. Então, eu ficava 3 dias sem aparecer, ela se sentia totalmente desesperada. Mesmo com o padre indo lá, mesmo com a Eucaristia indo lá, ela precisava de mim. Tinha que me ver. Era eu o sentido na vida dela. Enquanto eu estava indo lá, é como se eu que fosse dar comida, é como se eu fosse dar água, é como se eu fosse, né, permitir que ela tomasse o banho, permitisse que ela... tudo. Então imagina uma pessoa sequestrada que somente essa pessoa, o algoz dessa pessoa vai
Durante anos e anos e anos e anos, toda a vida, no caso da Luísa foi toda a vida, aparece lá e é ele que tem responsabilidade por ela. Ela acaba pegando, sendo um vínculo completo com essa pessoa. Aí eu falei, Jesus, nossa, Jesus, uau. Então por isso que ela tá tão ansiosa aqui, né, com esse casamento misto, porque na ideia dela, no comecinho, no volume 1, ela já imaginou, nossa, que bom, eu vou casar com ele e vou ser igual às freiras, né? Vou casar com ele, né? Vou fazer votos de igual a freira e vou sempre estar com ele. Sempre vou estar com ele, sempre vou estar... É isso que eu pensava quando eu quis pro convento, né? Quando eu fui pro convento, que não deu certo, eu queria ficar com Jesus pro resto da vida, não queria nunca mais perder Jesus de vista, né? E era esse o meu interesse, ela também pensou a mesma coisa. Mas aí depois ela ficava sozinha, mas a esposa, muitas vezes o esposo vai viajar, vai cuidar dos seus interesses e a esposa fica em casa, cuidando dos interesses do esposo, fazendo a vontade dele, né? Não pode sair de lá, ser fiel, né? Se aparecer alguma coisa, uma pessoa estranha, não deixa entrar, né? Ela não pode dar conversa para ninguém, né? O esposo vai viajar para caçar, para trabalhar, para fazer negócios, demora para voltar. A esposa precisa estar inteirinha para ele lá, se cuidando para ele, prontinha para quando ele chegar. Era isso que Jesus queria. Era esse casamento que Jesus pensava. E para Luísa, não. Para Luísa, ela pensava, não, todo dia ele vai estar comigo. Todo dia ele vai trabalhar, ele volta e dorme comigo. Todo dia ele vai estar comigo, todo dia. E aí, às vezes, não acontecia isso, né? Então, para você ver como a diferença da cabeça de Jesus e a cabeça da Luísa, né? É o que Jesus coloca no meu coração, né? Faz eu meditar muito, faz eu mergulhar nesses mistérios bastante, entender tudo. Fala comigo muito tempo, explicando para mim tudo, sabe? Para eu entender, para explicar para vocês, né? E aí eu fico muito tranquila de estar fazendo essa missão, porque eu sei quanto que Jesus está comigo e eu estou vivendo essa divina vontade, porque eu realmente estou inteira na divina vontade. Eu só penso na divina vontade, eu não penso em mais nada além da divina vontade. Vocês estão entendendo? Então, assim, até coisas relacionadas à igreja, para mim não são importantes. Porque, para mim, a vida na divina vontade, não, ela é totalmente, assim, céu. É como se eu fosse embora daqui e eu fosse deixar tudo para trás. Tudo para trás. Vou deixar os terços, eu não vou rezar mais terço. Eu vou deixar a Bíblia, eu não vou rezar mais Bíblia, nem pegar mais Bíblia. Eu vou deixar a Eucaristia, a confissão. Essas coisas são importantes, mas elas não são mais importantes do que a divina vontade. Entendeu? Se a divina vontade deixa você confessar, você confessa. Quantas vezes eu fui para confessar e o padre era horário de confissão e o padre não estava lá para me confessar? E aí, vocês acham que eu ficava chateada, brava com o padre? Nunca! Enquanto eu já estava vivendo a divina vontade, eu falava para ela assim, amém, não é dia, a senhora não quer que eu confesse? Amém. Eu chamo ela de a divina vontade. Então, eu falo assim, a senhora não quer que eu confesse? É porque você não quer, porque se você quisesse, o padre estaria aqui. Mesma coisa Eucaristia, né? Se nesse momento eu não posso participar da missa, se tá tendo missa diária na minha paróquia e meu esposo, ele encrenca comigo, porque eu sei que encrenca, e aí, um dia que eu falo pra ele assim, hoje eu tô a fim de ir na missa. Aí ele fala assim, tudo bem, eu vou com você. Aí a divina vontade falou pra mim, beleza, joia, hoje é dia de você ir pra missa. Né? Às vezes, em cima da hora, me dá uma vontade de ir na missa, uma vontade do nada, assim. Aí eu falo, divina vontade, é você que quer que eu vou na missa? Aí eu falo com meu esposo, eu vou perguntar pra ele se eu posso. Ele fala assim, tudo bem, pode ir tranquilo. Aí eu posso ir tranquila, mesmo que ele não vá. Mas quantas vezes a divina vontade fez meu esposo comigo? A maioria das vezes. A maioria das vezes meu esposo ia comigo na missa. Então, assim, eu não tinha dúvida de que era o dia de ir pra missa, que era o dia de comungar, né? Então, hoje a divina vontade, nesse momento de pandemia, ela quer que eu vá comungar, ela faz a minha coordenadora, claro, eu sou uma cantora, ela faz a minha coordenadora me chamar para cantar na missa. E daí eu falo assim, obrigado, divina vontade, você lembrou de mim nesse sentido. Aí teve um dia que eu tava querendo confessar, o padre aceitou atender. Aí atendeu, eu confessei. Se o padre falasse assim, não vou poder te atender. Amém, eu não ia ficar nem um pouco chateada. Eu não ia me sentir nem um pouco mal, porque eu estou no centro da vontade divina.
A divina vontade é minha vida. É ela que manifesta-se na minha vida. É ela que faz todas as coisas, que resolve tudo. Então eu fico muito tranquila. E eu sei todas as promessas que o livro do céu já falou sobre a divina vontade. Claro que ainda tem os trechos ainda, né? Ainda tem volumes 25, 24, 26 até o 36 para me ler todo. Imagina quanta riqueza que ainda tem para mim. Mas o que eu já li até hoje não vai mudar muito. Só vai melhorar. Então, é isso que eu acredito, né? Então, por isso que é muito maravilhoso estar vivendo nessa graça e poder falar dessa graça. Né? Jesus agora me corrigiu por uma coisa ou outra. Lembro-me que um dia, olha só o que Jesus fala para ela, é muito séria essa conversa aqui. Vamos prestar muita atenção, ó. Ela fala assim, amor, eu quero me apegar a laços mais fortes de amor. E esse amor é paixão humana, tem visão humana, ela tá querendo, como eu acabei de dizer, na cabeça da Luísa, ela tá querendo casamento de verdade com Jesus. Ela quer que Jesus esteja com ela todo santo dia, dormindo com ela na cama, convivendo ali com ela, quer prender ele, entendeu? Né? Ela vai conseguir prender pela ação da divina vontade, era isso que ela queria. A vontade humana dela era a pessoa certa para Jesus. Explicou para mim por que ela era a pessoa certa, por que escolheu ela, porque ela justamente era essa pessoa que ela não queria mais nada no mundo inteiro, ela só queria Jesus. Era tudo que ele precisava para poder ter toda a atenção dessa pessoa, para sequestrar essa pessoa e viver a divina vontade nela, formar o reino da divina vontade nela. Então ele conseguiu uma pessoa que estava totalmente esvaziada de si mesma, que não queria parecer como uma religiosa para os olhos das outras pessoas. Ela não queria ter um olhar para ela queria ter um olhar para Jesus. Então, Jesus olhou para Luísa e viu assim, ela não está preocupada com religiosos, ela não está preocupada com uma ordem religiosa, com votos religiosos, ela não está preocupada com nenhum detalhe, né? Ela está preocupada em somente ter a mim. Né? Somente eu. E ela quantas vezes falou assim, Jesus, eu só quero eu. Quantas vezes Jesus perguntou para ela coisas, para testar ela, e ela falou, não, é só o Senhor. Não quero mais nada além do Senhor. Nada. Quando ele corrigia ela, não. O que eu faço para ficar na sua vontade? O que eu preciso fazer? Aí tem a conversa aqui agora, olha aqui. E agora Jesus me corrigiu por uma coisa ou outra. Lembro-me de um dia que ele me disse, tudo que é terreno e o que lembra a terra, o jeito do casamento humano, né? As coisas humanas, a vida religiosa humana que também ela viu nesse inteirinho, nessa intenção, tudo que é terreno, tudo, ele fala 2 vezes, tudo você precisa tirar. Não apenas do seu coração, mas também do seu corpo. Aí lembrou do anel. Ela estava com um anel, com uma cruz. Uau! Até isso ele sentiu ciúme. Até para casar com ela, até isso ela teve que abrir mão. De um simples anel. Ele fala que você não pode entender como o menor impedimento é prejudicial do amor terreno. Que é prejudicial do amor terreno é para o meu amor divino. Você não pode entender como o menor impedimento é prejudicial do amor terreno para o meu amor divino. Então, ele está dizendo para ela, daí imediatamente ela entendeu, olha aqui. Imediatamente eu disse a ele, se eu tiver alguma coisa para levar, diga-me, estou pronto para levar, pode fazer, para desfazer, né? Ela está querendo dizer. Se eu tiver alguma coisa para desfazer, diga-me, estou pronto para fazê-lo. Mas enquanto dizia isso, senti que tinha um anel de ouro no dedo. Aí na hora ela já sentiu o anel de ouro no dedo, representando a imagem do crucifixo. Eu imediatamente disse a ele, santo esposo, você quer que eu o tire? E ele me disse, o amor receberá seu coração, então isso não é necessário. Então, Jesus só quer o coração da alma, não quer mais nenhuma coisa. Então, imagina como ele é ciumento. Então, a alma na divina vontade, ela é desse jeito, ela precisa ser toda de Jesus. Aí você fala assim, mas como? Eu tenho meu esposo, eu tenho meus filhos. Como que eu vou ser de Jesus? Eu acabei de falar que é importante obedecer o esposo, que é importante você viver no seu estado, já falei várias vezes, que amar seus filhos, continuar cuidando da comida para eles na hora certa, fazendo tudo certinho,
obedecendo a sua vida, obedecendo os seus superiores, você que não tem esposo, tem pais, né? Você obedecer a uma ordem na vida é viver na divina vontade. É você não ter apego nenhum e você fazer isso por amor a Jesus. É o amor puro do seu coração concentrado em ofertar tudo para Jesus. Então, tudo que você fizer, o seu trabalho que você vai trabalhar, entendeu? O seu trabalho na igreja, qualquer coisa que você estiver fazendo em ordem, que esteja tudo no estado ordenado, tudo bonitinho, sem exagero, tudo está dentro da divina vontade. Quando tem exagero, quando começa a ter algum impedimento por parte dessas pessoas que são representantes da divina vontade na sua vida, aí é perigoso. É perigoso você sair da vontade divina, é perigoso. E aí você prejudica esse amor que Deus quer ter com você. Esse amor, essa entrega que Deus quer só do seu coração inteiro para Ele. Ele quer a alma inteira, Ele quer totalmente vazia de si mesmo. Você tem que desconectar, claro, desapegar dos seus filhos, desapegar do amor terreno, né? É uma coisa que dá para você compreender, gente. Olha, qual o exercício que eu faço constantemente? É sempre imaginar, se meu marido morrer, eu não vou morrer. Se meu marido for morrer agora, né? Eu não vou ficar sem correr atrás de Jesus e sem viver a divina vontade. Eu vou continuar amanhã mesmo. Se eu enterrar ele hoje, amanhã eu tô lendo o livro do céu de novo. E vou ficar em paz, sabendo que ele foi para o melhor lugar. Que está tudo bem. Se meus filhos acontecer qualquer coisa com eles for para o hospital, eu sei que eu posso ir tranquila para o hospital e ficar quantos dias precisar que eu fique lá. Claro que eu não vou exagerar, porque eu tenho meu esposo que pode me render, tenho meus irmãos, tenho meus parentes que podem me render. Aí tem momentos que eu vou vir para minha casa normal e vou ler o livro do céu e vou fazer minha oração, minha meditação da paixão, vou levar o meu livro da paixão comigo. E aí Jesus vai ser o centro da minha vida lá, do mesmo jeito. Tudo que acontecer, vontade divina, se o médico falar alguma coisa, amém, 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 vontade divina. Se eu precisar falar alguma coisa com o médico, porque às vezes Jesus inspira meu coração falando, olha, o seu filho tá com esse problema, o médico não tá percebendo, ó, tem que fazer aquele exame, ó, fala pra ele. Então tem coisas que Jesus pode me usar e eu vou estar sempre disponível. Isso é uma inspiração divina que vem na hora que você é usada por Deus. Mas tudo numa paz muito grande, numa serenidade muito grande. Você continua sendo a mesma pessoa em qualquer ocasião que acontece. E isso é importantíssimo na divina vontade. Você ser essa pessoa que Jesus quer que você mantenha essa constância. Ser igual sempre, a perfeição divina. Eu sei que você está falando, nossa, Aline, mas é impossível, não dá, não é assim tão fácil. Né? Como eu sei que eu não devo chorar porque eu tô vendo meu filho lá na droga e eu não consigo tirar acabar com essa situação? Para mim é impossível, né? Para mim é impossível isso. Nunca que Jesus está falando que você não vai chorar. Nunca que Jesus não está falando que você vai, mas você vai fazer tudo com Jesus. Você vai fazer com Jesus. O seu filho está na droga, está lá no vício, ele está fazendo tudo. Quem que está sofrendo mais? É você ou Jesus? Jesus! É a pessoa que mais está sofrendo. Então você vai fazer companhia para Jesus, né? Fazendo companhia para Ele, ofertando o seu filho para Ele, falando do seu filho para Jesus. Jesus, o meu filho, o seu filho está na droga. O seu filho, como a Marta fez quando falou de Lázaro. Jesus, o seu amigo, o meu irmão, né? Está doente. O seu amigo, chegaram em Jesus, o seu amigo está doente. Falando para Jesus que é dele. Que essa pessoa é dele. Jesus quer ouvir que você entende que essa pessoa é dele. Eu vou falar para Jesus, meu filho está doente. Meu marido está na droga. Meu filho está no vício. Senhor, é teu filho. Vamos chorar juntos. Vou meditar a paixão, vou rezar o texto. Senhor, eu oro pelo meu filho em nome de Jesus. Intervém na vida dele, faz o que for necessário para que ele possa, né, se conscientizar do caminho que ele está seguindo. Me dê as palavras certas para quando for a hora correta de conversar com ele. Faz eu fazer na sua divina vontade toda a intervenção. Trabalha comigo, anda comigo. Gente, não é impossível. Não é impossível entender a divina vontade. O problema é que as pessoas estão ainda muito apegadas à terra. É muito apego. Muito entendimento humano, sabe? Não consegue elevar o entendimento.
E aí, para você viver esse entendimento de Deus divino, você precisa de dedicação, gente. Precisa de dedicação. Precisa, sabe? É uma coisa... É muito mais meditação do que terço, do que adoração eucarística, do que... É muito mais meditação. Conversar com Deus como se Ele fosse o seu melhor amigo e você fosse a melhor amiga dele, sabe? Se interessar pelas coisas do céu, interessar pelo entendimento das coisas que Deus quer fazer, do jeito que quer fazer. Ai, pra mim é tão simples, e aí eu queria tanto que fosse simples pra vocês também. Nossa, daqui a pouco eu tô fazendo uma rotina minha, de como é a minha vida, dos meus pensamentos, pra poder passar pra vocês, pra ajudar vocês a entender. Eu peço pra Deus ajudar vocês muito, eu sei que Deus vai ajudar. Tenham paciência, eu acho assim, a divina vontade também é você ter essa paciência, essa serenidade. Porque eu tenho muita serenidade, sabe? Por mais que eu sei que, assim, que é bastante conteúdo pra mim ler, eu não fico desesperada. Eu tenho que terminar meu serviço urgente, que eu tenho que sair daqui pra fazer... Não, eu faço tudo com muita tranquilidade na minha casa, sabe? Eu fico inteira no que eu tô fazendo. Porque eu entendi que a divina vontade é justamente isso. Eu entendi que a divina vontade é justamente você estar inteira, mesmo que você não tenha tempo para dedicar para o livro do céu. Você só consegue ouvir os meus vídeos aqui. E faz as orações. Né? Você já marcou as orações, você consegue ouvir meus vídeos, né? Ouça pelo menos uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia meu vídeo, umas 3 vezes, né? Ouve umas 3 vezes por dia cada vídeo e vive esse vídeo desse dia. E sabe, concentra a sua atenção na vida que você está vivendo, concentra no dia a dia, né? Percebendo os sinais da graça de Deus. Ele vai te ajudar, eu tenho certeza que Ele está te dando entendimento, eu sei que Ele está. Mas só que a gente tem uma ansiedade, uma pressa muito grande. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente ouve muito as outras pessoas. Olha, o maior problema, eu vou falar para vocês. Eu ouço o Padre Paulo Ricardo, eu ouço o Frei Gilson, eu ouço a Marjorie Dahl, eu ouço, né, várias pessoas. Ouço as aparições de Nossa Senhora, ouço mensagens de Nossa Senhora que são dadas enviadas para mim, ouço muitas coisas. Mas eu só presto atenção de verdade no livro do céu. Sabe? Só no livro do céu e no conteúdo do Evangelho. É o que fica no meu coração constante. O resto eu não fico levando em consideração. O padre pode ter falado na homilia, você precisa todos os dias rezar o terço, porque senão você vai para o inferno. Mesmo que ele falar isso para mim, entra para um ouvido e sai pelo outro. Vocês estão entendendo? É esse que é o problema. É esse que é o problema. As pessoas, elas ouvem mais o Padre da terra do que Jesus. É muito mais fácil acreditar naquilo que é visível para mim, que está aqui, do que acreditar em Jesus que está falando dentro de mim. As pessoas, infelizmente, elas se apegam muito à verdade que é aprovada pelos outros, aquilo que é bonito aos olhos das outras pessoas. Nossa, ela adora a Eucaristia, ela reza o terço, o rosário todo dia, né? Entre nós católicos, né? A pessoa se apega muito a essa estima das pessoas. Eu sou assim. Eu não me preocupo, eu falo pra vocês, eu não me preocupo com nada disso. Eu falo aqui pra vocês como eu sou, porque eu sou. Mas eu não me apego a nada que ninguém fala. Nada que ninguém fala. Para viver na divina vontade, você não precisa de diretor espiritual. Jesus, para Santa Faustina, ela demorou para dar diretor espiritual, porque ele queria que ela vivesse na divina vontade dele. E ela ficou insistindo tanto nesse diretor espiritual, porque era uma coisa humana da cabeça dela, que ela acreditou que era importante para ela poder ter essa santidade. E aí ele deu para ela de tanto que ela insistiu. Mas só que ela já tinha saído da vontade divina. Naquele momento ela saiu da vontade divina. Mas só que daí, né, como ele tinha uma missão especial para ela, vocês não vão concordar com isso. Eu tenho certeza que vocês não vão concordar com isso, porque ela escreveu vários trechos falando sem diretor espiritual não é possível chegar na santidade. Sem diretor espiritual você se perde.
E qualquer padre que ouvir isso vai me xingar por estar falando. Mas só que Jesus colocou no meu coração, não precisa de mais nada além de mim. Não precisa de mais nada além de mim, além da minha divina vontade. Se eu te der, vai ser muito assim, vai ser uma coisa que eu te dei tranquilamente, assim, sem esforço nenhum da sua parte. Eu fiz a minha parte, gente, eu já fui em vários padres, eu já falei tudo. Aí Jesus sempre falava pra mim assim, você já entendeu que você não precisa de diretor espiritual, que na divina vontade não precisa de diretor espiritual. Mas Aline, a bendita lá da Luísa tinha confessor. Ele quis que ela tivesse confessores. Ele não era diretor espiritual dela, nenhum padre deu direção espiritual para ela. Não deu. Os padres acordavam ela, utilizavam dessa autoridade sacerdotal para acordar ela, mas eles não eram diretores espirituais da Luísa. A Luísa ela foi direcionada somente por Jesus. Os padres eram mais aconselhados por Luísa para eles entenderem a divina vontade, para ela explicar para eles o que Jesus tinha falado. Era mais ela que era diretora espiritual deles do que eles, diretor espiritual dela. E aí Jesus falou assim, ele falou para Santa Faustina, eu posso dar a você toda a luz de bibliotecas inteiras. Eu, em uma palavra, consigo dar para você todo o entendimento de bibliotecas inteiras. Jesus vivia falando isso para ela, para poder ela entender que a vontade dele era que ela confiasse nele. Jesus, eu confio em vós. Jesus falou muito isso comigo, falou muitas vezes. Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu falei, Jesus, mas é muito sacanagem, tá falando aqui. Sem diretor espiritual não pode haver santidade. Uma alma não consegue chegar na santidade sem diretor espiritual. Jesus falou assim, uau, não é assim. Você sabe que se eu quisesse que a divina vontade te desse um diretor espiritual, você teria. Abre mão de tudo. Abre mão de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Jesus falou que é só eu que você precisa. Aí eu encontrei a Marjorie Dahl, que ela é igual eu. Aí eu ouço ela por causa disso, porque ela também vive a mesma situação que Jesus fez, ela vive a mesma situação que eu. Ela vive a mesma coisa, o mesmo desprezo dos padres, mesma situação. E aí eu vejo quanto que Deus age na vida dela e estava agindo na minha vida igualmente. Aí eu vejo assim, não, então é uma confirmação de que é possível realmente. Deus dá uma missão muito grande para alguém não precisar de diretor espiritual. Mas eu amaria se eu tivesse. Opa! Mas eu não brinco com Jesus nem fico triste. Como a Santa Faustina ela ficou encrencada. Encrencada naquela época com Jesus por causa desse diretor espiritual. Né? Então, assim, se ele promete, ele cumpre. Se ele acha que é importante para aquela alma, ele vai dar. Eu não cobro ele. Não cobro. Sabe? Não cobro. Eu acho que ele tá me dando todas as luzes que eu preciso sozinha. Mas também se aparecer um padre que sabe da divina vontade, que estuda a divina vontade, seria o maior presente que eu ia ganhar na minha vida. Mas eu não fico brava com Jesus por causa disso. Não fico. E acredito que tudo que ele falou pra mim, eu tenho que confiar nele. Tá bom? Então é isso. É muito importante de desapegar de tudo, de tudo. Aí tá falando aqui, ó, de um anel. Desapegar de um anel de ouro no dedo, representando a imagem do crucifixo. Aí você vai falar, será que Jesus não está falando por causa desse anel de ouro? Não, gente, não tem nada a ver, qualquer coisa mesmo, tá? E ele me disse, o amor receberá seu coração, então isso não é necessário. E eu o tirei prontamente. Finalmente chegou o tão esperado dia, depois de um pouco de sofrimento. Lembro-me de que havia poucas faltas no ano em que eu estava continuamente na cama, e era o dia da purificação de Maria Santíssima. Na noite anterior a esse dia, meu amante Jesus se mostrou todo alegre, aproximou-se de mim e tomou meu coração nas suas mãos, né, e olhou para o coração dela e espanava o coração, limpava, lustrava. Eu fico imaginando a cena com Jesus pegando o coração e lambendo ali, jogando um guspe, e brilhava o coração dela assim na mão, sabe? Eu tenho tanta imaginação que eu consigo imaginar Jesus num desenhinho assim fazendo isso. E depois devolveu novamente para mim. Então ele vestiu-me com uma túnica de imensa beleza. Parecia-me que o fundo era uma pedra de ouro manchada de várias cores.
Então ele pegou 2 gemas como se fossem brincos, os colocou nas minhas orelhas, então ele adornou meu pescoço e braços e envolveu minha testa com uma coroa de imenso valor, tudo enriquecido com pedras preciosas e gemas, tudo brilhando com luz. E parecia-me que aquelas luzes eram tantas vozes que ecoavam entre elas e em notas claras falavam da beleza, amor, poder, força e todas as outras virtudes que meu noivo Jesus tinha. Quem pode dizer que eu entendi em que mar de consolação estava minha alma? É impossível poder dizer. Agora, enquanto Jesus passava os braços em volta da minha testa, ele me disse: noiva muito doce, eu coloco esta coroa em você para que você não tenha nada que valha mais a pena do que ser minha noiva. Mas depois que o casamento terminar, eu levarei a coroa ao céu para reservá-la para ti, após sua morte. Finalmente, ele pegou um véu e com isso tudo me cobriu, da cabeça aos pés, e depois me deixou. Parecia que naquele véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me verem cobertos com esse véu, continuavam tão assustados e com tanto medo de mim que escapavam dos rituais posteriores. Os próprios anjos estavam com tanta veneração que eu mesmo fiquei confusa e cheia de vermelhidão. Então, essa grandiosidade desse momento da Luísa, a gente tem que contemplar, e eu quero que vocês não se escandalizem comigo, não pensem que eu sou orgulhosa, que eu quero ficar sozinha, não quero, eu queria muito, gente. Vocês têm que entender, a pessoa que ela busca Jesus, e busca a santidade, quando ela tem uma visão baixa, ela precisa dos padres. Ela precisa de um padre para poder assinar embaixo que ela é uma pessoa boa de Deus e tal. Entendeu? Eu tô correndo um risco muito grande aqui. Tá expondo isso para vocês. Eu falo para Jesus: nossa, Jesus, que cruz, hein, que o Senhor me deu. Porque sozinha na minha cidade, ninguém fala sobre a divina vontade, E o Senhor quer que eu dedique isso de todo o coração, quer que eu faça esse trabalho de todo o meu coração, eu faço. Mas como eu precisava de um reconhecimento, como eu precisava de... Jesus fala isso para mim: você sabe muito bem que isso não é coisa minha. Isso não é coisa minha, é coisa sua. Isso é humano. Você sabe muito bem dessa necessidade humana das pessoas para serem santas, elas precisam do apoio da igreja. Isso é humano, você sabe disso. Você sabe que a vida na divina vontade é oculta. É a vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi reconhecida no céu. Na terra, ela, por ser minha mãe, ela estava ali na hora da cruz, Na hora da cruz ela estava ali. Mas ela nunca fez milagres, ela nunca fez, aos olhos das outras pessoas, ela nunca fez nada aos olhos dos outros. Não tinha ninguém, nem judeu, que estava lá anotando tudo que a minha mãe estava fazendo. Ninguém estava orientando a minha mãe. A vida na divina vontade é a vida da minha mãe. A pessoa que precisa ser sua mestra, sua diretora, é minha mãe, é Maria. É ela que você tem que seguir, é o exemplo dela. Aí eu fico tranquila, sabe? Porque Jesus fala pra mim isso. Então eu fico tranquila. Eu falei: tá bom, Jesus, o Senhor fala isso. Eu fico tranquila, eu não vou me pegar a ninguém. Vou me pegar a sua mãe. Ela, os exemplos dela, ela não aparece pra mim, não fala comigo, mas os exemplos dela estão claros nos livros. No conteúdo do livro do céu também. É para mim observar esses detalhes. E é possível imitar Nossa Senhora. Então, assim, na minha vida de casada, como mãe, como esposa, como participante da igreja e tudo mais, o meu exemplo, o meu modelo é Nossa Senhora. Eu percebi que Nossa Senhora é silenciosa. Tenho que obedecer, ser silenciosa, o máximo que eu puder. Eu percebi que Nossa Senhora, ela não tem problema com serviço doméstico. É humilde, faz os serviços mais simples e humildes. Eu faço os serviços todos mais humildes da minha casa. Nunca reclamo de nada, nunca tenho problema de fazer. Claro que eu peço para meus filhos fazer também, para eles ajudarem, que é importante a educação deles, eles verem também, que eles também têm que fazer essas coisas também, que quando eles tiverem a filha, a casa deles, a esposa deles, que eles sejam homens bons, Mas eu faço todos os serviços mais simples, mais modestos, mais inferiores da minha casa. Não ligo. Meu marido não faz nada, não lava nenhum prato, nenhum copo. Eu não reclamo, não fico brigando com ele. Eu faço tudo, não reclamo com ele em nada. Não me revolto contra isso.
e vivo essa divina vontade na minha vida. Fazendo tudo com muito amor, cantando o dia inteiro, rezando o dia inteiro. Então não é impossível para você. Ele tá assistindo televisão lá, sabe? Eu falo pra ele assim, amor, desculpa, se fosse uma coisa que me interessasse eu ficava, mas não é. Quando é uma coisa que me interessa eu fico com ele. Tem séries que ele assiste lá, Chicago Med, ele assistiu, eu gostei, fiquei com ele muitas vezes com ele lá. Mas hoje eu não falei pra ele, você tá assistindo outra coisa que não gosto, não vai, né? E aí eu fico um pouco com ele, uma hora sai de lá, ele sabe o que eu tô fazendo aqui. Aí eu falo pra ele, olha, hoje é Corpus Christi, então hoje é um dia que eu dedico a Jesus. Então eu vou ficar mais tempo com Jesus. Aí hoje eu fiquei mais tempo dedicada a fazer várias coisas referente ao canal, né? Eu tô preparando uns vídeos especiais para fazer os giros da alma. Então, assim, tomei cuidado com isso. Então, assim, eu peço para Deus me ajudar, me guiar nesse sentido, para mim não sair da vontade divina por nada, bom? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus, eu confio em vós.